Da onde veio a ideia de surgir o Atleta Cannabis? Eu e o Fernando, gosto de esportes, etc e tal, mas sem agora... fazer nada. É isso. Tô aqui no sofá. Serei o Atleta Cannabis e vou correr maratonas, Ironman, sei lá, essas coisas malucas aí que vocês fazem. Eu comecei a ter contato mais com a cannabis quando eu morei em Barcelona. A gente morou por 8 anos em Barcelona, eu e minha mulher, e lá tem um cenário muito mais descriminalizado. Então, poxa, conheci as pessoas que plantavam, aí me interessei pelo assunto, achei legal, aí, poxa, vi que tinha head shop, grow shop, que são lojas especializadas em cultivo, que ensinam você a cultivar. Aí a gente começou a plantar cannabis em casa. Aí tinha lá os vasinhos na terraça e tal, e aí eu comecei a entender o que era uma planta de maconha. Você já era atleta nessa época? Desculpa. Não. Eu sempre treinei. Tá, mas... Fiz corrida de aventura na faculdade, fazia muita musculação, nadava, mas nada muito focado nisso. Mas até um Ironman aí tá um pouco... Tava meio longe ainda. Tipo, hoje nós, vamos fazer um Ironman, Davi? E foi com isso que eu comecei a entender que a maconha não era um tijolo apertado, que aquilo realmente era uma planta e uma flor. Aí eu tive contato com isso, achei super legal. Comecei a querer olhar para isso como um mercado. Então fui para os Estados Unidos para conhecer o mercado de cannabis. Fui com um amigo meu, a gente começou a olhar oportunidades de investimento, começamos a ver empresas que estavam captando recurso e tal, e acabamos investindo em algumas empresas nos Estados Unidos. Entrei num grupo de investidores lá fora, começamos a ir nas conferências, fui para todos os estados americanos onde a cannabis era permitida, fui fazendo meio que um PhDzinho ali na história. Conheci outros brasileiros que estavam fazendo isso lá também, e aí a gente decidiu encorpar o negócio e estruturar um fundo de investimento. E aí foi quando a gente estruturou o primeiro fundo de investimento do Brasil, fizemos uma rodada de captação valor alto, e aí, cara, fui para Colômbia, fui para o Canadá, voltei para Espanha, voltei para os Estados Unidos, e a gente investiu em 26 empresas pelo fundo. E aí eu tive contato com o cenário de cannabis mundial. E aí foi que eu comecei a entender esses números que você está falando, como é muito levado a sério esse assunto fora do Brasil, como é um mercado de bilhões, até de capital aberto, né, quando você fala de Canadá, Estados Unidos, indexado na Bolsa. Então eu comecei a ver que realmente era um mercado estruturado. E em 2018, o pessoal estava começando a falar sobre cannabis no esporte, muito em função da NFL, que tem os jogadores com os traumatismos cranianos. Uhum. Então o cara vale milhões, mas bate a cabeça na parede todo dia e não consegue mais performar. E aí saiu um estudo que a cannabis promove neurogênesis. Então, que ao contrário do que a galera fala que queima neurônio, na verdade ela... Multiplica. Caceta. Olha, é igual o ovo que dava colesterol antigamente, hoje é uma maravilha. Exato. Ela promove as sinapses dos neurônios. E aí eles estavam fazendo esse estudo nos jogadores da NFL. E aí teve uma universidade americana que chegou a investir $1 milhão nesse assunto. Falei, cara, como assim? Que legal e tal. Quero trazer isso para o Brasil. Falei, pô, é uma oportunidade boa. E aí eu falei, só que eu tô aqui no mercado, né? Eu tenho uma empresa que faz a importação dos produtos e vende também na farmácia. Falei, tá bom, eu tô com essa empresa, só que eu não posso fazer publicidade de cannabis. Não é permitido. Nem no Google você não pode comprar palavra-chave, não pode... Não era ou não é? Não era e continua não sendo. Tá. Não pode impulsionar. Recentemente o Elon Musk permitiu no Twitter, né? Que esse aí também mais polêmico impossível. Ele conseguiu permitir e tal. Mas não podia. Eu falei, cara, a única coisa que pode é liberdade de expressão. Cheguei a fazer uma consulta com o advogado, perguntei se ia ter algum problema e tal. Ele falou, cara, se você tiver a sua história e você estiver contando a sua história, não tem problema. Se você falar... Tome cannabis, que você vai correr mais rápido. Entre o iogurteira top term, não use cannabis, não. Já era. Aí eu falei, bom, então eu vou criar esse perfil e ia chamar Atleta CBD. Aí eu falei, pô, mas não é só CBD, tem todas as coisas. E aí eu criei o Atleta Cannabis. E aí entrou essa história que deu muito certo, porque já tinham muitos atletas que faziam uso de cannabis do ponto de vista recreativo pelos benefícios medicinais, porque o cara dorme melhor, porque o cara tem a melhora do apetite, porque combate inflamação e tal, só que tudo embaixo do tapete. E aí os caras viram a oportunidade de passar por uma consulta médica, fazer esse processo que a gente tinha conversado, e aí o negócio foi crescendo.